Em uma Itália supostamente unida, duas regiões lutam para conseguir aquilo que lhes foi tirado: sua identidade, sua voz e seu poder de decisão. O Vêneto e a Sardenha se recusam simplesmente ser a parte de um todo. E a pergunta que ninguém ousa fazer: até que ponto a unificação italiana não teria sido um golpe contra a sua verdadeira essência? Mas afinal, há algo a mais no jogo, algo que a versão oficial da unificação pretende manter na sombras? Fica no vídeo até o final. E antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que um conteúdo novo estiver disponível aqui no canal. E a minha principal motivação para esse canal, você que me segue há tempo já sabe qual é: que a gente consiga recuperar a nossa cultura, principalmente os vênetos. O canal ele fala bastante sobre cultura vêneta porque eu sou brasileiro descendente aí de vênetos, então eu falo bastante sobre cultura vêneta, mas é claro, você que descende de outros povos da península também é bem-vindo, porque você também deve recuperar aí a sua cultura. Isso aí começa com a sua língua nativa, a sua língua de origem, que não é o italiano. Aí você tem que ver qual que é a sua língua. Se você é siciliano, sardo é sardo, vêneto é a língua vêneta. A gente inicia o nosso processo de recuperação, retomada cultural pelas nossas línguas nativas. E esse vídeo ele é muito importante porque ele é o resultado de um debate que ocorreu na Universidade de Bari, sim, lá no sul da Itália, na Apulia. E aí então esse debate ele fala sobre a reivindicação da identidade vêneta e também da reivindicação da identidade sarda em confronto com os demais na Península Italiana. E tudo isso por quê? Porque o Vêneto e a Sardenha, ambos os locais, são comunidades que se definem étnicas e que exprimem reivindicações de caráter étnico ou nacional em contextos onde tais definições para esses grupos são refutadas. No caso do povo sardo, o processo de reconhecimento está mais avançado. No caso do povo vêneto, o processo ainda está no início. E é um fato que, quando falamos sobre reivindicação de identidade étnica em países principalmente como a Itália, com todo o seu histórico dramático, né, seu trauma da unificação italiana, diversas pessoas, principalmente aqui no canal, sempre surgem com essa abordagem, chamando, né, o pessoal de separatista, de radicais e isso e aquilo. Mas será mesmo que, neste caso do Vêneto e da Sardenha, estaríamos de fato falando sobre separatismo? Ou haveria a possibilidade de estarmos falando, na verdade, sobre justiça? E esse debate provocado pela Universidade de Bari analisa as considerações padrões de, por exemplo, etnicidade. E segundo eles destacam tudo isso, essas considerações, em dois componentes elementares. O grupo étnico possui certas características originais que o diferenciam dos demais, como língua, cor da pele, história, religião, tradições culturais, etc. O próprio grupo étnico e os demais percebem as tais diferenças e as usam para se diferenciarem reciprocamente. E essa análise da Universidade de Bari, ela procurou definir uma diferenciação muito clara. Então ela pega justamente aquilo que o Vêneto e a Sardenha mais ostentam, que é o quê? Essencialmente a língua e as suas histórias. E a reivindicação linguística constitui um ponto em comum na maior parte dos casos étnicos da Europa Ocidental. A língua, obviamente, é o que deixa claro se você pertence a um grupo ou se você pertence ao outro grupo que é estrangeiro, aquele grupo que foi mencionado anteriormente. Também um elemento estigmatizante que, em outros casos, pode ser representado, por exemplo, pela cor da pele. E a língua é um elemento tão essencial para o reconhecimento dos povos que ela é basicamente o estandarte desses movimentos que pretendem, é claro, reivindicar essa identidade étnica desses povos. E aqui a gente entra numa questão crucial. Essas línguas, o vêneto, o sardo, são línguas ou são apenas dialetos? E claro, eu já peço para você deixar aqui nos comentários o que você acha, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a reivindicação de autogoverno da Sardenha e do Vêneto é só separatismo
ou na verdade seria uma questão de justiça? No caso sardo, as motivações para que seja sustentada a definição do idioma sardo como sistema linguístico nacional podem ser resumidas em: o léxico da língua sarda tem posição original entre os idiomas românicos e tem características de arcaísmo e de proximidade ao latim que o destacam de outros idiomas regionais. Existe uma tradição literária rastreável em documentos diplomáticos e legais do tempo dos julgados. Os julgados ou judicados foram estados independentes que tomaram o poder na Sardenha entre os séculos 9 e 15. Em particular, a Carta de Logo, a qual constitui um verdadeiro e próprio código legal em língua sarda. E para você que tem interesse na história sarda, talvez você descenda aí de sardos, eu vou deixar um livro aqui, uma recomendação, já coloco ele aqui na tela e também eu deixo aqui na descrição do vídeo, você tem o link, você pode acessar aí e conferir um pouco melhor sobre essa história aqui dos julgados ou judicados, como isso funcionava naquele tempo. O sardo foi reconhecido como língua nacional também pelos povos que dominaram a Sardenha, em particular pelos espanhóis, os quais consentiram o seu uso, e em primeiro momento também pelos piemonteses. Apesar das dominações estrangeiras, o sardo continua a ser a língua falada pela população, mesmo se nos últimos 30 anos a alfabetização provocou uma crescente italianização, produzindo uma situação de bilinguismo que, entre os mais jovens, lamentavelmente, tende já ao monolinguismo. E é claro que críticas dos opositores da língua sarda, essas críticas existem, são numerosas, mas elas são facilmente desmanteladas. Todas essas objeções não são suficientes para negar o status de língua para o sardo. Se falta uma koiné, pouco importa, pois uma língua é um corpo dinâmico. Ela pode desenvolver uma própria koiné se houver condições favoráveis políticas que lhe deem a oportunidade disso, como no caso da própria língua italiana, porque isso se desenvolve de maneira gradual e com o uso. E claro, também com a imposição de um sistema normativo, que foi o que ocorreu, por exemplo, com o catalão. O arcaísmo e o caráter afetivo também são objeções. Mas tudo isso ocorre por causa do modo subalterno que o sardo foi submetido pelas línguas dos estrangeiros, dos invasores. Mas tudo isso não impede, num cenário favorável a ela, que o sardo se desenvolva como comunicação instrumental. É importante também denotar que a compreensão da língua sarda ela ocorre entre todos os falantes, apesar das variações. Assim sendo, visto todo o contexto histórico aqui da Sardenha, estaríamos falando sobre separatismo ou apenas justiça? Bom, vamos conferir o caso vêneto. No caso do Vêneto, as objeções à língua vêneta são bem similares à língua sarda. Contudo, no caso vêneto, os ativistas da língua vêneta, aqueles que estudam a língua vêneta, que a ensinam, enfim, não acham uma boa ideia que se forme ali uma koiné entre a língua. Eles não acham isso necessário. Não é nem que achem que seja uma má ideia, mas não acham que isso seja necessário, uma vez que os falantes de Vêneto todos se entendem entre si, e sim, seria apenas necessário uma grafia unitária. Aliás, essa grafia já existe, eu ensino essa grafia, mas bastasse uma grafia unitária e já estaria bom, e assim se preservaria todas as variações de Vêneto existentes. No entanto, as críticas contra a língua vêneta são bem mais radicais do que aquelas feitas à língua sarda. Em primeiro lugar, os críticos à língua vêneta sempre solicitam uma espécie de continuidade entre o venético da antiguidade, que era falado pelos vênetos antigos, e a língua vêneta de hoje, como se isso fosse realmente importante para definir se o vêneto é uma língua ou não. No entanto, não solicitam uma continuidade entre a antiga língua nurágica da Sardenha e o sardo de hoje. E para ajudá-los a entender um pouco mais sobre a história vêneta antiga, eu deixo 2 livros aqui para vocês. Também vocês conseguem encontrar os links aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem comprar esses livros, então eles estão à disposição na Amazon. São livros muito, mas muito interessantes e importantes para que vocês tenham essa leitura também. Claro, os livros são comprados diretamente lá da Europa, encarece por conta disso, mas é até agora o nosso único meio de ter acesso a esses livros aqui. Eu vou deixar também um livro sobre a civilização nurágica. Esse livro também é importante para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a civilização nurágica, aquela que foram os pioneiros da antiga Sardenha. Então o link também está
Aqui embaixo você consegue fazer a compra desse livro na Amazon. Alguns livros eu encontro por um preço um pouquinho mais barato, outros livros não tem jeito, tem um custo bem elevado, mas infelizmente é isso que nos resta. E para quem tem condições, então eu deixo o link aqui embaixo. Mas é bom que você confira, alguns livros que eu disponibilizo aqui, eles têm um precinho bem baixo. Mas também é interessante notar que, não obstante as objeções que negam o status de língua para o Vêneto, elas têm sempre alguma coisa a ver com um nível sociológico e com um nível político. Mas segundo todos os estudiosos que ostentam uma posição favorável, eles dizem que tanto o sardo quanto o vêneto têm um sistema interno que todos os falantes conseguem se compreender um com os outros. E, portanto, eles se reconhecem por meio disso e estão distantes do italiano. Tudo isso, portanto, invalida a argumentação italianista que defende que tanto o sardo quanto o vêneto têm inúmeras variações e que os falantes não se compreendem entre si. Só que isso não acontece na prática porque tanto no caso do vêneto quanto o sardo, essas línguas, elas têm sim esse caráter unitário, esse caráter que faz com que os falantes se entendam entre si muito bem. A estrutura da reconstrução histórica, no caso vêneto, no caso sardo, são bastante similares. Os momentos cruciais na história das duas comunidades são suas origens, que se diferenciam dos demais povos da Península Italiana. Uma era áurea da autonomia política, a derrubada das nações e a ocupação barra colonização piemontesa barra italiana, que é uma imagem da unificação que muitas das pessoas pertencentes a esses dois povos têm. E claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se no caso do Vêneto e da Sardenha as reivindicações elas seriam mero separatismo ou uma questão de justiça, já visto alguma coisa aqui de contexto histórico que a gente abordou no vídeo. E a Sardenha tem aí como objetivo final alcançar a sua continuidade histórica da era dos judicados. Após essa época, os sardos sofreram diversas ocupações e nunca mais deixaram de ser reféns de estrangeiros. Não muito diferente é a reconstrução para a história dos vênetos. Os vênetos afirmam serem descendentes dos vênetos antigos, os quais chegaram há 3.500 anos no Adriático, de raça indo-europeia que somente na área vêneta atual conseguiram manter intacta a própria identidade nos milênios sucessivos. Uma era áurea na qual existia uma unidade política, um governo próprio. O Vêneto sempre fez parte da história deste povo. Da chegada na antiguidade até Napoleão, o Vêneto manteve ininterruptamente o próprio governo. Nem Roma conseguiu interromper a continuidade do governo vêneto e da identidade vêneta. E é claro que o período mais feliz foi o período da República de Veneza, onde o autogoverno vêneto conseguiu se expandir culturalmente e comercialmente. Para a grande maioria da população vêneta originária, a história que ocorre após o golpe à República de Veneza é uma progressiva perda de autonomia e de cancelamento da identidade cultural vêneta. Os vênetos mostraram já diversas vezes a capacidade de se rebelarem e a sua resistência contra a ocupação estrangeira. As revoltas de 1809 contra os franceses, a República Vêneta de Manin e as revoltas contra os piemonteses são sempre testemunhos disso. E para aqueles que não têm muita familiaridade com esse aspecto da história vêneta, eu também deixo um outro livro aqui que julgo ser interessante, uma introdução. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode acessar, tá bem baratinho, você pode comprar esse livro também. E certamente é importante lembrar que do ponto de vista histórico e econômico, é claro, ambas as regiões, tanto a Sardenha quanto o Vêneto, tiveram um papel, um status periférico na unificação italiana. A Sardenha tinha uma posição e um papel político muito à margem, e o Vêneto, apesar de maior potencial de desenvolvimento, estava em condição subalterna quanto às escolhas estratégicas, econômicas e políticas do Estado italiano. E portanto, para a gente concluir o vídeo, nós temos duas regiões aí, o Vêneto e a Sardenha, que tiveram sim um processo, um percurso histórico muito similar. Isso quer dizer autogoverno, derrubada desse governo e perda da sua autonomia. E ambas as regiões estão conectadas com esse sentimento de injustiça e, de certa forma, também esse sentimento de cancelamento cultural que é provocado de forma intencional. E, por fim, também vimos que o eixo principal dessa reivindicação de identidade é principalmente as línguas, né? São principalmente essas línguas nativas,
tanto o vêneto quanto a língua sarda. Mas são línguas geralmente muito atacadas pelos seus opositores, que sempre tentam tirar o status de língua delas e rebaixá-las a meros dialetos. E é claro, para você que é descendente de vêneto, saiba que nós temos o curso de língua vêneta aqui no Linguamare. Se você tem interesse, você pode acessar o curso aí por meio do link que eu deixo aqui embaixo do vídeo, ou também escaneando o QR Code aqui na tela. E é claro que nós também temos uma série de outros produtos aí relacionados ao vêneto, como bandeiras, camisetas, livros, enfim. Você também tem como ter acesso a tudo isso aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você pretende fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, é importante que você entre em contato com a Alma Cidadania. Se você entrar em contato através do Linguamare aqui, você ganha condições especiais. Então é importante, se você entrar em contato direto, pode, não tem nenhum problema. Não esquece de mencionar que você viu, né, o anúncio deles aqui, que você vai ter condições especiais. E antes de ir embora, não esquece, deixa nos comentários aqui, visto todo o contexto histórico do Vêneto e da Sardenha, a unificação italiana, você acha que essas reivindicações deles é mero separatismo ou é sim, na verdade, uma questão de justiça? E curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau, Strucon!